Olá, amigos, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Estudando com Joana de Ângeles, encontro promovido pela nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Na semana passada nós falamos sobre Clara de Assis, essa encarnação que Joana viveu no século XII, na cidade de Assis, e vamos voltar a falar um pouquinho nisso. Vamos falar, sim, de Sor Juana Inês de la Cruz, que é a encarnação de Joana de Ângeles no século XVII, no México. Mas antes, vamos voltar a Jesus e a atualidade, porque vivemos esses tempos tão difíceis, além da pandemia, que ainda nem acabou, essa situação de mais um conflito, mais uma guerra, e agora nós, com os avanços da tecnologia, praticamente assistimos à guerra ao vivo, o que nos dá uma dimensão muito maior do horror de uma guerra. Recentemente tivemos também a questão do Afeganistão, tantas outras guerras que ainda acontecem, frutos da nossa guerra interior. Os bons espíritos, no livro dos Espíritos, quando perguntados por Kardec sobre a guerra, perguntando se um dia íamos nos livrar das guerras, eles respondem que sim, quando tivermos em nossos corações a bondade, quando formos bons, e ainda está tão longe disso. Joana, na sua obra, principalmente na sua obra psicológica, fala muito dos conflitos internos do homem. Uma sociedade é fruto do somatório dos seus cidadãos. O nosso planeta, o planeta Terra, é fruto do nosso convívio, da nossa vivência aqui. Falamos das dificuldades, que o planeta vive, das guerras, e parece que nós não nos lembramos de que tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Inclusive, já falamos aqui que o Divaldo meio assim, de falar das obras psicológicas, e ele interroga a Joana que como assim que ela não era psicóloga, E ela diz que ficou mais de 50 anos no mundo espiritual, estudando, e ela diz as coisas que acontecem, os ensinamentos, a evolução, não é do planeta Terra para o mundo espiritual, ou de outros planetas, mas é do mundo espiritual para o mundo material. Então, ela quando, no seu primeiro livro da obra psicológica, Jesus e a Atualidade, fala no Jesus descrucificado, trazendo a imagem de Jesus caminhando ao nosso lado, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mostrando não mais aquela figura que por tantos anos nós vimos do Cristo crucificado, preso a uma cruz. Ela o traz de novo para junto de nós, não como um ser muito superior, ele é um ser superior, mas no momento que ele encarna, que ele vem até nós, ele se humaniza, ele traz em si a nossa humanidade. E o capítulo 3 desse livro, ela intitula Jesus e Humanidade. E ela começa dizendo: Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Deve expandir o reino de Deus em si. Quantas vezes no Evangelho Jesus nos fala do reino de Deus, e em inúmeras passagens, inúmeras parábolas, ele deixa claro que o reino de Deus não é algo exterior a nós, é algo que está íncito em nós, é algo que vive dentro de nós. Somos centelhas divinas. Quando ele fala na parábola quando ele nos dá o exemplo do fermento no pão, que o pão, a massa do pão cresce a partir do fermento que está dentro. Nós também vamos crescer a partir desse fermento que está dentro de cada um de nós, essa centelha divina.
mas estamos ainda muito presos ao mundo material. E ela segue dizendo que Jesus, né, não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo expressão superior. E nesse momento nós vemos que ainda estamos muito livres disso. E nós atribuímos toda a responsabilidade aos governantes, aos dirigentes, culpamos terceiros. Claro, os dirigentes têm toda a responsabilidade nos atos que praticam, mas nós também temos responsabilidade nos nossos atos. As nossas pequenas guerras internas, os nossos conflitos cotidianos, e que muitas vezes nós insistimos em não olhar para eles e não vê-los. E enquanto nós estivermos nessa postura de terceirizar a culpa, de terceirizar tudo, vamos continuar nesse mesmo passo. O Evangelho nos convida a essa mudança. No livro Obras Póstumas, os Espíritos nos dizem que são chegados os tempos dessa mudança, dessa modificação. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala, Jesus nos fala, mas nós parece que vemos todas essas coisas como algo distante, longínquo. E a transição, a transformação, não se dá do dia para a noite, não se dá em pouco tempo. Leva anos, séculos, milênios. A gente pode ver na semente da árvore quantos anos leva um carvalho, que é essa árvore tão grande, forte, leva para ser essa árvore. Primeiro ela adormece na semente, dentro da terra, que é outra parábola, é outro exemplo que Jesus nos dá do reino de Deus em nós. Quando ele fala das sementes, elas estão onde para germinar? No sulco da terra. E esse momento que nós estamos vivendo é o momento de nós deixarmos germinar essa semente que foi plantada há mais de 2000 anos por Jesus. Quando ele diz que eu não vim descumprir a lei, eu vim dar cumprimento à lei. E ele nos traz a lei do amor, a lei maior. Jesus é todo amor. E ela nos diz ainda aqui que após os seus exemplos, exemplos de Jesus, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. E é preciso que nós deixemos vir à tona esse homem. Mas parece que ainda não aprendemos isso. Jesus na humanidade significa a luz que aquece e clareia. A luz que é energia, que é força. E ela ainda vai me dizer que na tua condição humana, falando a nós, né? Necessitas dele a fim de te cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor, o amor do Cristo. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos as tuas pequenezes e recebê-lo, assim cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Mas ainda somos dominados por sombras, pela escuridão que há em nós. Nós vamos ainda falar, sim, em Sor Juana Inês de la Cruz. Mas antes, há uma psicografia de Divaldo, feita no dia 3 de junho de 2009, junto à tumba de Francisco de Assis. Lá em Assis, ele recebe uma mensagem de Joana de Ângeles para Francisco de Assis, que ela intitula Em Louvor ao Irmão Sol. E ela fala com Francisco: quando chegaste à terra, a noite medieval espalhava o terror, mantendo a ignorância em predomínio de que se locupletavam os poderosos para esmagar os camponeses e os citatinos pobres. Parece um filme atual. Parece nossa situação em tantas partes desse nosso planeta, em tantas partes desse nosso mundo, em tantas partes nossas
ainda. E ela vai dizer, ela pede a Francisco à sua volta, o irmão cantor dos desesperados e esquecidos, o mundo moderno, rico de glórias ligeiras e pobre de sentimentos, orgulhoso de suas conquistas rápidas, mas que não nota a imensa aflição em que se estorcegam as multidões famintas e excluídas de uma sociedade, vivendo uma insuperável noite de horror e de incertezas, necessita de ti com urgência. Ele é patrono, Francisco de Assis é patrono da nossa casa. Podemos nos dizer franciscanos, mas não basta que nos digamos franciscanos, precisamos ser franciscanos, nesse espírito de pureza, de fraternidade, de abnegação. E ela segue dizendo, nunca houve tanta carência de amor quanto agora. Por isso, o teu canto virá a diminuir a angústia que se transformou em patética afligência na terra sofredora. Há sem dúvida grandezas que defluem da ciência e da tecnologia, mas a solidão, a ansiedade, o medo e as incertezas, todos eles, filhos do materialismo insensível, produzem o vazio existencial, os transtornos psicológicos graves, as doenças psicossomáticas, a loucura pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo tabaco, pelo sexo desvairado, levando suas vítimas à fuga pelo suicídio injustificável. E nós sabemos que o número de suicídios é imenso no nosso mundo. E ela pede, volta, irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas à tua volta, como fizeste naqueles dias já recuados, conduzindo-as a Jesus. Nessa carta ela fala do nosso estado emocional, do nosso estado psicológico, psique é alma, da nossa alma ainda tão aflita, tão doente. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz, que o planeta Terra, mundo de provas e expiações, pode ser comparado a um hospital, a um presídio. Nossas almas estão enfermas, e muito. Mas são chegados os tempos que o tratamento é disponibilizado para todos nós, tratamento espiritual, para todos nós. Depende de nós arregaçarmos as mangas e, ouvindo o convite do Evangelho segundo o Espiritismo, dito pelo Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, nos conclamando ao amor entre nós. E o segundo ensinamento, semelhante a esse primeiro, espíritas, amai-vos, é instruí-vos. Nós temos essa responsabilidade. A instrução do espírito, a instrução da alma, a instrução da sociedade, a instrução intelectual, sim, também. Mas a nossa responsabilidade de nós que nos dizemos os trabalhadores da última hora é exemplificar, é viver o Evangelho. Muito nos tem sido dado, e a quem mais foi dado, mais será pedido. É hora então de exemplificarmos. E ela fala aqui que pede a Francisco que novamente convoque os teus irmãos Leão, Rufino, Chapéu, assim como aqueles outros que contigo construíram o mundo, que te escuta há 800 anos, mas não tem coragem hoje de seguir os seus passos. E ela vai falar no que aconteceu ainda com Francisco encarnado, quando muitos dos frades, não conseguindo experienciar verdadeiramente o Evangelho, começaram a ser com dissidências, porque queriam uma ordem menos rígida. Francisco não queria nenhum convento, nenhuma casa, queria viver como Jesus, na sua simplicidade e grandeza, mas foi difícil para muitos deles.
Isso causou uma profunda dor em Francisco. Inclusive, há uma passagem que ele vai se aconselhar com Clara, e ela diz que ele abriu mão de tanta coisa, mas que ele ainda não tinha aberto mão daquela obra que ele considerava sua. Então, Joana de Ângeles é esse espírito de Clara de Assis que já aconselhava Francisco. E agora, no mundo espiritual, com Joana de Ângeles, chama novamente por Francisco. E ela diz: quantos te abandonaram abandonaram após a tua volta ao grande lar. Ainda escutamos o silêncio da deserção deles, na turbulência das atrações, de onde haviam saído e para onde retornaram com avidez. Quantos de nós, já tendo ouvido a voz do Mestre, sentido, melhor dizendo, no coração o convite de Jesus, o convite de Francisco, a prática do bem, do amor, da fraternidade, somos levados pela pela turbulência da atração da matéria, e quantas vezes esquecemos que somos espíritos e nos deixamos levar nessa turbulência que resulta nisso, que nesses momentos que nós estamos vivendo, de tanta dor, de tanto egoísmo, porque nos afastamos desses ensinamentos de Jesus, repetidos aqui por Francisco de Assis, por Clara de Assis. E ela segue dizendo: a tua Assis querida agora está ampliada além das muralhas em que se resguardava, e a sociedade em agonia deseja pertencer-se-lhe à cidadania. A música no ar, silêncio nos corações e lágrima nos olhos de quase todas as criaturas destes dias de inquietação e de incerteza. Então é chegado o momento de nós olharmos para dentro, fazermos essa viagem interior que ela nos convida, olharmos para nós e acolhermos a nossa humanidade imperfeita, mas perfectível. A gente sempre fala nisso, né? E ela diz assim que, em decorrência de tudo isso, há uma grande expectação denunciando a espera. Volta, por favor, irmão Alegria, a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada e uma primavera de bênçãos tome conta de tudo. Essa primavera que vence o rigor do inverno, que faz germinar a semente. Sempre existe essa estação. E ela termina dizendo, essa carta, dizendo assim: há multidões que te vêm louvar, barulhentas e festivas, mas indiferentes ao teu chamado, sem valor para te seguir. É isso que Joana nos ensina, a olharmos essa faceta nossa, de muito entusiasmo muitas vezes, mas de pouca disposição interior para seguir o Evangelho. Canta então novamente a tua oração simples, com que nos brindaste naqueles dias inesquecíveis, e onde houver desespero, faze que se manifestem a paz e a esperança, e ante a ameaça da morte iminente, o ser ressurja em júbilos ante as certezas da ressurreição, porque é morrendo que se vive para sempre. Irmão Sol, a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa. Joana de Ângeles. Então vamos falar ainda, temos uns 10 minutos, falar em Sor Juana Inês de la Cruz. Antes, quem é o biógrafo de Juana Inês de la Cruz? O maior biógrafo dela, quem nos fala isso é César Said, no seu livro Joana e Jesus, uma história de amor, quando ele começa a narrar a biografia de Sor Juana Angélica, ele diz: a fonte mais segura e mais repleta de informação sobre nossa personagem é a obra de Otávio Paz, Sor Juana Inês de la Cruz.
Esse é o livro de Otávio Paz sobre ela, a qual recorro tanto para as citações literais quanto para as parafrases. Segundo informações dadas por Divaldo, Otávio Paz é a reencarnação de Núñez de Miranda, padre que foi o confessor de Juana Inês e um dos responsáveis pela dispersão de sua obra após a sua desencarnação. Qual a importância disso? Novamente, a importância de nós termos a certeza de que os laços criados entre os espíritos, entre nós, eles não se desfazem. Assim como nós vimos, como a Joana de Cusa, amiga de João, agora Francisco, na Idade Média, mãe de Nilson de Souza, como Joana de Cusa, e de Divaldo, esses laços permanecem. 2000 anos passados e esses laços continuam. E no Céu e Inferno nos fala, né, que é preciso o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento vai se fazer através do arrependimento, expiação e reparação. E aqui nesse caso, a gente vai ver a manifestação dessa lei. Ele foi confessor de Juana, mais adiante a gente vai fazer, e ele arma uma grande cilada para ela. Ele coloca Juana Inês de la Cruz numa situação extremamente difícil. Lembrando que isso é no século XVII, onde a mulher ainda não tinha voz. E Juana Inês de la Cruz vai ser a primeira feminista latino-americana. Vamos ver isso depois. Mas agora nos interessa isso nessa lei de reparação, lei de justiça, amor e caridade, nos fala da justiça divina. Então esse que foi o detrator dela, que criou uma série de situações, diz ele aqui, o confessor reencarna, torna-se um grande intelectual mexicano e, inspirado por ela, Sor Juana Inês de la Cruz, Joana de Ângeles, desejosa de ver o que produziu preservado e percebendo a culpa que provavelmente estava presente no inconsciente dele, que é o arrependimento, pela maneira como conduziu a sua relação com ela, inspira-lhe a pesquisa e a busca pelos seus escritos. Paz, né, Octávio Paz, é, portanto, a grande referência quando se deseja conhecer algo a respeito dessa enigmática freira do século XVII, até mesmo porque conviveu com ela nessa reencarnação e, sem o saber, em pleno século XX, repara alguns dos seus equívocos cometidos quando era padre e ouvia as suas confissões. É importante a gente notar em toda a obra espírita como existe um plano divino. Jesus nos diz que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que o Pai saiba. De forma poética, ele também nos diz, nos convida a olhar os lírios dos campos, que não semeiam nem fiam, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles, dizendo que nós jamais estamos desamparados. E, às vezes, nós ficamos meio... nos falha um pouco a fé, quando nós olhamos para esse momento, para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Quantas vezes muitos de nós perguntam, Deus, onde está Deus? E aí nos vem à mente eu conto, né, os passos na areia, pegadas na areia, né, que vem durante todo muito caminho, duas pegadas de duas pessoas, e aquele Espírito diz para Jesus, mas no momento mais difícil, eu não te vi, só tinha uma pegada na areia. E o Mestre diz, foi quando eu te carreguei no colo. E são essas dores que vão nos ensinar.
tudo isso que está acontecendo agora, é preciso que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que investiguemos a nossa alma, que ouçamos a nossa voz interior e que saibamos ver em nós quanto tem de responsabilidade em tudo no que está acontecendo. Otávio Cruz vem reparar o seu, certamente, porque toda encarnação é programada, programou isso no mundo espiritual e veio fazer isso, trazer à luz a obra de Sor Juana Inês de la Cruz. E ela nasceu e viveu na chamada Nova Espanha, que na época era constituída pelo México, Índias Ocidentais e América Central. Nasceu na segunda metade do século XVII numa sociedade dividida em classes que se constituíam, por um lado, no mundo pré-colombiano, marcado pela cultura indígena, e por outro, pela forte presença da coroa espanhola, aliada ao poder teológico do catolicismo espanhol. Lembrando que o Império Romano deu a ordem para crucificar Jesus, incitado pelos sacerdotes, né? E perseguiu os primeiros cristãos. Joana de Cusa é morta pelo Império Romano por causa da sua fé em Jesus, no primeiro século da era cristã, no ano de 63 ou 68. E depois, 3 séculos depois, a Igreja, o que virou a Igreja Católica, se junta ao Estado, ao Império Romano, que adota o cristianismo como a sua única religião. No momento que encontram-se a Igreja e o Estado, começa todo o problema do cristianismo. Não se pode servir a 2 senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 17, se não me engano, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é a chave de nós irmos ligando todas essas peças desse grande quebra-cabeça que é a nossa humanidade. Todos os fatos, tudo está interligado. Jesus, quando vem para fazer essa conexão. Eu vim dar cumprimento à lei. Ele veio exemplificar. Tudo em Jesus era amor. E no mesmo Jesus e Atualidade, o capítulo 4 é chamado Jesus e Amor. E Joana de Ângeles diz assim, que a figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como ser mais perfeito, integral, jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em perfeito equilíbrio psicofísico. E toda a sua obra psicológica vai nos mostrar como é feito esse trajeto, como a nossa alma funciona. Sabemos que tudo fica gravado no nosso perispírito. Todo espírita sabe disso, ou pelo menos devia saber, né? Mas como é esse mecanismo psíquico? Como isso se manifesta? Como isso vem em reencarnação a reencarnação ao longo dos milênios se manifestando? E nós vivemos hoje, no século XXI, toda essa violência, toda essa agressividade, porque ainda temos em nós muito instinto. A fase animal ainda é muito forte em nós, e nós já estamos, teoricamente, no 2º nível de vida, de mundo, né? Já era para estarmos mais humanizados. Mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, então vou terminar com uma frase, quando ela diz assim: paciente e pacífico, falando de Jesus, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade,
demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz de todas as enfermidades. Ficamos por aqui hoje com esse ensinamento para esse momento tão difícil, que nós tenhamos a mesma firmeza de Jesus, vivendo o amor na certeza de que nunca estamos sós, de que nunca estamos desamparados, e que o único remédio para todos os conflitos, para todas as dores, para todas as agressividades, sempre foi, é e será o amor. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.